Boa noite. Poder e Política está no ar ao vivo. Como eu tinha dito no último programa, tendo aqui o prazer de receber um jovem liderança política da cidade que vai conversar conosco. É o Felipe Mansur, a quem eu agradeço por ter atendido o meu convite, Felipe. Obrigado. Lucas, obrigado. O prazer é todo meu em estar aqui presente no seu programa. Nós é que agradecemos. Felipe, o senhor é pré-candidato a prefeito de Foz do Iguaçu. Perfeito. A pergunta é a seguinte: o que o faz crer que o senhor reúne, com essa idade novinho, o senhor reúne os apetrechos para governar numa cidade como Foz, que é considerada a quinta cidade mais importante do Paraná? Olha, Lucas, a questão toda é que nós estamos observando uma era de transformações dentro do nosso cenário brasileiro, do nosso cenário iguaçuense também. Não adianta a gente querer usar a roupa usada para fazer a política que as pessoas estão esperando. Dentro desse cenário, né, e com as pessoas aí que me acompanham, alguns grupos quais eu estou inserido, surgiu o meu nome como uma possibilidade para que a gente pudesse levar esse trabalho adiante. E é isso que eu estou à disposição, estou disponível para esse trabalho. Muito bem respondido. Para que nós possamos conhecê-lo melhor e quem nos assiste, o senhor mora em Foz desde quando? Desde 2004. Qual é a sua atividade em Foz? Eu sou empresário, sou detentor da marca Subway aqui na cidade. Tenho 4 lojas. Aquele famoso sanduíche. Sanduíche. Tem uma no shopping, uma na Chimafeng. Pode fazer o comercial. No shopping, na Chimafeng, Vila A e na República Argentina. Muito bem. Em breve no novo shopping também. Qual a sua idade? 32 anos. Sua formação acadêmica? Sou administrador de empresas. Eu já ouvi em algum lugar que o senhor passou por Harvard, a famosa Universidade Americana. O senhor esteve lá? Estive em Harvard e é uma história até um pouco interessante que eu quero contar aqui rapidamente. Sim. Porque eu formei administração e tentei ir para a Harvard Business School, certo. a escola de negócios Sim. de Harvard. Não fui aceito. Foi difícil, É. não queriam nem saber de mim. Certo. Quando eu cheguei, depois que começou todo esse processo da política, e coloquei o projeto que nós temos para Foz do Iguaçu no site de Harvard, fiz lá uma aplicação, eles me chamaram para poder apresentar esse projeto na cidade, lá na universidade, e eu acabei indo lá, passei 10 dias no mês de maio lá, num curso intensivo das 8 da manhã às 6 da tarde, falando sobre liderança pública. Muito bem. E aproveitou, colocou no currículo. Coloquei no currículo, faz parte, né? Muito bem. Ô, Felipe, o seu partido é o PHS. PHS. Partido Humanista da Solidariedade. Muito bem. O senhor falou há pouco que tem um grupo também de políticos, outros partidos que estão com o senhor nessa empreitada. Quais são eles? Estamos com o PHS, PPL, PTdoB, PSDC e em breve aí estamos em negociação com a Rede também. Que é um partido importantíssimo. Com certeza. Para quem não sabe, a Rede tem um cacife político da ordem de 20 milhões de votos. E vem com uma visão muito interessante de política. É. Só que de ontem para hoje eu tive uma notícia que eu vou jogar aqui para o senhor comentá-la. A Marina Silva, que é a grande liderança do Rede, já disse em alto e bom som que é contra o impeachment da senhora Dilma Rousseff. Ela é contra. E o senhor? Institucionalmente, Lucas, eu sou contra impeachment, porque eu acho que nós precisamos dar um jeito no país sem impeachment. Porém, nós chegamos numa situação onde isso está colocado na mesa. Aí a gente tem que deixar para os nossos deputados federais poderem seguir o caminho lá. Muito bem respondido. O senhor, por exemplo, uma das áreas problemáticas aqui do município, que isso já vem há décadas, talvez é uma característica nacional, é a saúde pública. Perfeito. O senhor teria planos para atuar com eficiência na saúde pública, se eleito? Nós temos planos, e não só na saúde pública. Dentro do nosso plano de desenvolvimento social, nós temos duas prioridades, saúde pública e educação. Não tem como a gente falar de uma boa política, de uma boa governança, sem falar nesses dois planos. Uma coisa nós temos que observar, Lucas, em Foz do Iguaçu nós temos uma saúde internacionalizada. Se a gente olhar com esse olhar a saúde de Foz, a gente vai ver que nós precisamos também de uma gestão mais profissional, de uma gestão mais voltada para essa necessidade na saúde. Explique melhor essa questão internacionalizada. Nós estamos numa tríplice fronteira. Foz do Iguaçu é um ponto de passagem. Foz do Iguaçu é um ponto de encontro. Foz do Iguaçu é uma cidade que o mundo está olhando para Foz do Iguaçu. Nós não podemos olhar
a saúde de Foz do Iguaçu como uma saúde interiorizada do país. Muito bem. Nós temos complexidades aqui da saúde que a gente tem que olhar. Brasiguaios que moram lá e procuram recurso aqui. Brasiguaios, não só brasiguaios, paraguaios que vêm se tratar aqui, não só utilizando, não estou falando para utilizar o serviço público, mas utilizando o serviço pago. Então, a nossa saúde ela é abrangente. Nós temos que olhar com isso. O senhor já tem algum nome que, caso o senhor efetivamente em agosto, 15 de agosto é a data, o dia D, para registro da candidatura. O senhor já tem algum nome que deverá ser o seu vice, se o senhor se candidatar? Ainda não. Ainda não. É prematuro ainda. É prematuro. Tivemos um fato relevante ocorrido aqui nas últimas horas, que mobilizou vários segmentos da sociedade e acabou ganhando mídia nacional, que foi aquele episódio da Câmara Municipal, a tentativa de aumentar o número de cadeiras. Pergunto ao senhor, o senhor apoiou aquela iniciativa do aumento das cadeiras? Não apoiei e sou contra. Sou contra porque se nós não fizermos políticas públicas voltadas para o olho da população, o poder público vai estar desconectado da população. Nós temos que agora aproximar o povo do poder público. E não é aumentando o número de vereadores que nós vamos conseguir isso com uma Câmara gastando aí mais de 20 milhões por ano. Mas o argumento daquela gente é que é preciso aumentar a representatividade. Desculpa, mas esse é um argumento que não colou. Não colou por quê? Porque como é que você aumenta a representatividade? Não é só aumentando o número de vereadores. Você aumenta a representatividade dando voz para o povo. Se o povo não quer mais vereadores, aonde está a representatividade? O seu pensamento político se situa na esquerda, na direita, no centro? Como é que o senhor se situa politicamente? Politicamente, eu me situo centro-esquerda. Se a gente tiver que definir dessa forma. Por quê? Porque eu tenho um olhar econômico, nós precisamos desenvolver a economia, não tem como. Faltou dinheiro no bolso da pessoa, a pessoa vai começar a passar mal. Ela vai ficar mais doente, ela vai ficar depressiva, ela vai ficar com problema de saúde, vai ficar tudo isso. Mas nós temos que ter um olhar social. Não adianta nós acharmos também que a pessoa está jogada à própria sorte. O Estado tem um papel para cumprir com as pessoas que têm mais necessidade. Muito bem. O senhor tem acompanhado essa crise que o país está metido aí. Nós estamos numa tremenda de uma recessão. Agora saiu ontem os números, o nosso PIB baixou quase 4%, foi abruptamente. Eu diria que até nós saímos do estágio de recessão para depressão. Eu diria que nós estamos numa depressão. Como é que o senhor vê saída a curto prazo para essa situação que aí está? Olha, saída a curto prazo é complexo a gente falar. O senhor tem empresas? Eu tenho empresas. Seus negócios caíram também? Caíram. Olha, os meus negócios na cidade de Foz do Iguaçu caíram, o meu movimento caiu na casa de 30%. É muita coisa, 1/3. É muita coisa. É muita coisa. Vendo que eu estou na ponta, né? Sem dúvida. Eu estou na ponta do varejo. Imagina a pessoa que está... O produtor, por exemplo. O produtor e aquela pessoa que comercializa um produto que não é de primeira necessidade. Mas voltando à pergunta, tem solução a curto prazo? A curto prazo, a única solução é que nós temos que buscar investimentos na área produtiva. Se nós conseguirmos, Lucas, pegar investimentos, seja de que fonte for, e fazer com que a nossa cidade produza, nós vamos ter uma resposta a curto prazo muito rápida. Por quê? Porque, mais uma vez, Foz do Iguaçu é uma cidade diferenciada. Foz do Iguaçu é uma cidade que tem características até diplomáticas. O mundo olha Foz do Iguaçu. E eu tenho experiência com isso, porque eu tive no exterior e eu sei como é que as pessoas enxergam. Tive recentemente em Omã, no Oriente Médio, onde vi que as pessoas se interessam por aquilo que está acontecendo em Foz do Iguaçu e querem atrair investimentos para Foz do Iguaçu. Nós temos que ter esse olhar. Foz do Iguaçu tem tudo para crescer, mas a gente precisa ter uma responsabilidade na gestão. Naturalmente, o senhor, ao se interessar por política, o senhor retrocedeu para conhecer, para verificar como foi a performance de nossos ex-prefeitos, né? Tivemos vários. Desde lá o período ditatorial, viemos aí, tivemos Álvaro Nilman, Dobrandino, depois tivemos Hari Daijó, Celso Sames, Paulo McDonald, e agora estamos com Reni Pereira. O que é que o senhor tem a dizer ao longo desses anos, desses prefeitos? Eles erraram em algum lugar? O atual prefeito? Por favor, fale alguma coisa sobre isso. Eu vejo que todas as prefeituras que ocorreram em Foz do Iguaçu, elas tiveram uma preocupação maior com aquilo que estava acontecendo dentro da prefeitura, e não uma preocupação com o que estava acontecendo realmente na população. Vou te dar um exemplo simples, claro, por favor. Lucas.
muitas coisas boas foram feitas, a gente tem que admitir. E eu sou daquela pessoa seguinte, pode ser do meu partido, pode ser do outro partido. O que é bom a gente tem que falar, o que é ruim a gente tem que falar. Mas adianta nós passarmos aí uma linha de asfalto, de infraestrutura, num local onde a mãe não tem a creche para levar a sua filha? Não adianta. Adianta nós termos aí um serviço público bem prestado, se aquela necessidade que o povo está precisando realmente, ele não está conseguindo ser atendido na necessidade mais básica? Não adianta. Então, eu falo que o que nós precisamos para mudar esse cenário é o que eu chamo da democracia pura. O que é isso? Eu preciso olhar para o povo e deixar com que as pessoas opinem. Olha que maravilha que aconteceu na nossa Casa de Leis agora, na Câmara dos Vereadores. Tinham lá 400 pessoas, quem sabe, falando o que querem, o que pensam da política. O político não pode e não vai mais conseguir fazer uma gestão voltada para si. Quem não se voltar os olhos para as necessidades da população, está perdido. Vamos tocar num tópico aqui, eu quero conhecer a sua linha de pensamento sobre o quesito violência. O nosso delegado da Polícia Civil acabou de dizer para a população que em 48 dias, logo menos de 2 meses, foram mortos, assassinadas ali numa localidade, ali no Jupira, em torno de 28 pessoas, ou seja, uma por dia. Uma cidade, um local extremamente violento. É um número muito marcante. E vieram aí 100 homens, em torno de 100 homens, fizeram uma blitz lá para prender o Pipoca e o Calcinha. Exato. O que o senhor tem a dizer sobre essa questão da violência aqui na fronteira? Como o senhor ia abordar essa questão? A violência é um problema estritamente social. Nós não vamos resolver o problema da violência só dando tiro em bandido e prendendo as pessoas. O problema da violência ele é um problema, primeiro de tudo, humano, um problema de criação, um problema de educação. Nós temos que atuar na assistência social fortemente. Nós temos que atuar nas condições com que a pessoa tem uma atratividade para ela ter uma sociabilidade boa. Claro, uma pessoa que ela está jogada à própria sorte, uma pessoa que não tem oportunidade, que não tem perspectiva, ela é muito facilmente atraída pelo tráfico de drogas, atraída pela bandidagem. Nós precisamos, e veja, Lucas, nós temos condições de fazer isso em Foz do Iguaçu de uma maneira que não é feita no Brasil. Muito bem. Desculpe interromper, eu vou ter que fazer um intervalo. Vamos lá. Este que está conversando comigo é o Felipe Mansur, um jovem que tem pretensões de ser pré-candidato a prefeito de Foz pelo PHS. Nós vamos para o intervalo e voltamos na sequência. Estamos de volta aqui conversando hoje com o pré-candidato a prefeito de Foz, um deles, né? É o Felipe Mansur, jovem. Aqui só vem jovem no meu programa. Velho, aqui só o âncora. Felipe, vamos para completar essa abordagem sobre os políticos e a nossa Foz do Iguaçu. Você já deu sua opinião sobre a ocorrência na Câmara, sobre o aumento das cadeiras. Temos também uma questão lá que vira e mexe vem à baila. É a questão dos assessores. Certo. Lá nos anos 90, ninguém tinha assessor na Câmara. Era o vereador, sentava e começava o seu trabalho. De repente, apareceu um presidente, que é de uma família tradicional de Foz, teve por 4 mandatos na Câmara e teve uma ideia luminosa. Dormiu, acordou com uma ideia luminosa na cabeça, falou, ué, nós precisamos de assessores aqui. E começou com 1, com 2, com 3, com 4, com 5... E ficou essa confusão aí agora. Tem 5. 4 fica no gabinete e 1 vai para a mesa diretora. E daí para cá não tem como acabar com isso. E os salários vão aumentando. Existe até uma forte suspeita, que eu não tenho provas, de que o salário desses assessores parte é devolvido para o chefe. Aliás, já temos até a figura de um vereador ou 2, um condenado, outro denunciado. O que é que o senhor tem a dizer sobre a figura do assessor parlamentar? Olha, na minha opinião, Lucas, a questão do assessor, dentro de uma Câmara de Vereadores, ele é um cargo eminente, tem que ser um cargo eminentemente técnico. O assessor de uma Câmara, ele não precisa ser um cargo indicado do próprio vereador. Até porque, se nós lembrarmos, lá no passado, o vereador ele era inclusive voluntário. O vereador hoje em Foz do Iguaçu, ele tem que participar de 2 sessões durante a semana, é o que me consta.
E aí ele tem 4 assessores. Então, veja, mais uma vez, eu vou complementar aquilo que eu falei, infelizmente, das prefeituras. É a política feita para o político. Nós não estamos pensando na política para o povo. Então, em outras palavras, o senhor acha desnecessário o assessor? Veja, para um trabalho parlamentar, um assessor ele é necessário. Porém, nós podemos... Um assessor? Um assessor... Agora, 4 ganhando 7 mil reais? Veja, aí eu te falo uma coisa. Nossa Câmara gasta mais de 20 milhões por ano. Aí isso aí já está respondido. Só para complementar, nos grandes países do mundo, nos outros países, é praxe os vereadores, ninguém ganha salário. Você entra na vereança para ajudar a sua cidade. Para ajudar ele não a comunidade. Ganha. Ele tem uma ajuda de custo para se locomover e tudo, mas não tem salário. Um dos poucos países do mundo que vereador ganha salário ainda é no Brasil. E aí eu pergunto para a nossa população, nós vamos continuar sendo um dos poucos países do mundo ou nós vamos buscar aqueles países avançados? E na prefeitura nós temos essa mesma questão relacionada aos cargos comissionados, né? Existem, desde que existe a cidade, existem os cargos. E uns dizem que tem demasia, outros que são necessários. Qual a sua visão sobre a questão dos cargos comissionados na prefeitura? Veja, na cidade de Foz hoje nós temos mais de 300 cargos comissionados. Exatamente. Eu acho completamente desnecessário. Por quê? Porque nós temos funcionários públicos que podem atuar em funções técnicas. Sim. Nós não precisamos inchar a máquina. Veja, Lucas, a conta está aí, a conta não fecha. Se nós não enxugarmos a máquina, nossa máquina estatal, a nossa máquina municipal, o município vai chegar uma hora e vai quebrar, não vai ter dinheiro para pagar a folha, para pagar as coisas. Então nós precisamos enxugar cargos comissionados e precisamos dar oportunidades para que aquele funcionário público que está às vezes 15, 20 anos na prefeitura, ele tenha um cargo de diretoria e ele tenha um cargo de secretariado. Por que eu vou trazer gente de fora para ser diretor e secretário se eu tenho gente que entende do assunto ali? Tá bom. O senhor não esqueça de uma coisa. Os políticos, quando se elegem, eles fazem acordo com outros políticos. O senhor mesmo já falou que tem 4 ou 5 partidos que estão com o senhor. Se o senhor se eleger porventura, esses partidos vão apresentar a fatura. Veja, não vão apresentar porque nós temos uma premissa. A nossa premissa de política, e só participa quem quer, está participando do nosso grupo político, está participando pelo ideal político. Tá, e não está participando para ganhar benefícios com a política. O senhor tem algum plano para a recuperação econômica, logisticamente falando, do nosso município? Porque o nosso município, como está o país todo, não vai bem, né? Sabe-se aí, o prefeito vive de pires na mão, a receita diminuiu, as despesas aumentam, a inflação galopante. O que o senhor teria em mente para a recuperação econômica do município? Veja, através do CODEFOS, o Conselho de Desenvolvimento, foi feito um estudo que identificou 4 áreas principais da nossa economia de Foz do Iguaçu. A primeira delas, o turismo. A segunda, a logística, pelaquela questão que eu falei, nós somos um ponto de encontro da América Latina. A terceira área, a educação. Nós temos aqui diversas universidades atuando na cidade. E a quarta área, a saúde, porque a saúde também, pessoas de fora vêm aqui tomar alguns serviços de saúde. Se nós focarmos os nossos esforços nessas 4 áreas, não há como nós não desenvolvermos a nossa cidade do ponto de vista econômico. Mas nós temos que ter políticas voltadas para isso. E nós temos um plano, estamos desenvolvendo um plano para que essas políticas, para que seja o município, ele precisa ser um indutor desses investimentos na cidade. E aí nós vamos ter opção de investimentos, de desenvolvimento da nossa economia. Se nós não formos o indutor, a nossa economia não vai desenvolver. Quem que incutiu no senhor esse viés político que o senhor tem, né? O senhor tem quantos anos? 32. Tá. O senhor está com esse viés político, deve vir de algum lugar. Onde é que o senhor pegou isso? Veja, de onde veio? O senhor é um empresário, aparentemente bem sucedido, está aí com uma marca importante na mão, não é? De repente, está enveredando pela política. O que o levou a fazer isso? O que me levou a fazer isso, Lucas, foi porque eu comecei a participar de uma inquietação e as pessoas que estavam me rodeando de uma inquietação enorme com as coisas que estavam acontecendo. Sim. E eu, há muitos anos atrás, eu li um livro de Platão que fala o seguinte, que a punição que os bons sofrem quando se recusam a tomar parte do governo e da política é viver sob o governo dos maus.
E aí eu disse, eu não posso mais me omitir. Para eu ter a minha consciência tranquila, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso ficar olhando e ficar reclamando, eu não sou disso, isso não é da minha personalidade. Então, me coloquei à disposição. O PHS tem quantos filiados no município? Olha, então, estamos em torno de 70 filiados. Não é grande. Não, não é um partido grande. Vocês têm recebido visita de outros empresários da cidade? O senhor tem falado aí para as pessoas ouvirem? O senhor é convidado, por exemplo, maçonaria, o Observatório Social, a CIF, o senhor já esteve nesses lugares? Nós temos aí diversas pessoas que convidam a gente, nós temos reuniões, né, pequenas e reuniões às vezes um pouco maiores, já promovemos reuniões públicas para falar do projeto. É um processo lento, né? Exatamente. Estamos gastando sola de sapato, tenho ido em diversos bairros da cidade. Por exemplo, recentemente estive lá no bairro Cidade Nova, fiquei impressionado com o que eu encontrei lá. Quero mandar um abraço para o Zé Batista. Esse senhor, ele fez uma biblioteca comunitária e eu chego na biblioteca comunitária, está tendo aula de francês gratuita para o pessoal da comunidade. Da Aliança Francesa, né? Com apoio da Aliança Francesa. Eu não sei se era com apoio da Aliança Francesa. Na Cidade Nova? No Cidade Nova. E aí eu fiquei maravilhado com aquilo. E eu disse, olha, ações como essa nós precisamos incentivar. O poder público precisa incentivar isso. O senhor é originário de Curitiba? Sim, nasci em Nasceu Curitiba. Lá, né? Nasci em Curitiba. E vim para Foz em 2004. Tá. Já está aqui há 11 anos. Isso, vai fazer 12 anos. O senhor tem um hábito da leitura? Qual é o tipo de livro que o senhor lê? Eu já li muito sobre política, sabe, Lucas? Então, daí completando aquela sua pergunta, a minha formação política hoje, eu li desde o Manifesto Comunista até os livros de desenvolvimento econômico, de neoliberalismo, de liberalismo. Então, eu não procuro me fixar nas ideologias. O que eu acho? Que nós precisamos ser pragmáticos. Nós precisamos ser práticos. O senhor acha o que do governo? O Reni Pereira está aí no 3º ano de governo, falta mais um, né? Ele já declarou aqui onde o senhor está sentado que ele é candidato à reeleição, já falou. Então nós temos a figura do Reni, temos um pré-candidato na figura do Cláudio Rorato, do senhor, 3, por enquanto 3. Provavelmente o grupo de oposição que é ligado ao Paulo Macedônio deve soltar mais um, 4. Devemos ter aí, eu diria, 5 ou 6. O que o senhor tem a dizer, uma avaliação sobre esses 3 anos de Reni Pereira em Foz do Iguaçu? Olha, infelizmente ele não conseguiu cumprir aquilo que ele falava no seu programa de governo, né? Se a gente lembrar da música do governo, do jingle dele, diz que agora é outra história, mas não foi outra história. A nossa cidade está passando por uma dificuldade muito grande do ponto de vista da saúde. As nossas creches estão com problema, o nosso serviço público não está sendo bem atendido e, principalmente, a população não está sendo ouvida. Nós precisamos dar uma resposta para isso. E é para isso que eu estou aqui. Temos uma figura emblemática hoje no cenário nacional, que é o Eduardo Cunha, presidente do Congresso. Ele é a 3ª pessoa na linha sucessória. Se a Dilma cair, assume o Temer, se o Temer não puder, é ele. É muita coisa. E ele está enroladíssimo lá com aquelas questões de dinheiro lá no exterior. E cada dia surgindo mais denúncias. E ele ali, não fiz, não é comigo. O que o senhor tem a dizer rapidamente sobre o imbróglio Eduardo Cunha? Ele tem condições de continuar? Ou o que o senhor acha de tudo isso? Do presidente da Câmara. Eu acho que ele não tem condições e ele não deve continuar para o bem do Brasil. Porque uma pessoa que vai em cadeia nacional, na reunião lá da Câmara que teve da CPI, que ele foi depor, e fala que não tem conta no exterior, e depois descobre-se que tem conta no exterior... Mentiu. Isso aí a vida pública dessa pessoa, para mim, tinha que acabar ali. Tá, e vamos para Dilma Rousseff, a nossa presidente. Ontem também ele aceitou o pedido de impeachment do Hélio Bicudo e começou um processo moroso. Vai sangrar, vai demorar, porque o país nessa situação difícil vai complicar mais ainda. O senhor tem a dizer o quê? A Dilma está sendo injustiçada ou o pedido de impeachment ele foi justo? Veja, eu não vou aqui falar se o pedido de impeachment foi justo ou não, mas para mim a Dilma e todo o grupo do PT está fazendo um processo, está sofrendo um processo que é natural com o tempo. Se você planta, politicamente plantaram. Está colhendo. Estão colhendo. Vou fazer aqui rapidamente, nós estamos terminando, chegando ao final, para nós encerrarmos. Eu vou fazer algumas perguntas rápidas para o senhor.
eu quero que o senhor me responda também, de bate-pronto, sim ou não. O senhor apoia ou não? O senhor é a favor do aborto? Não. Não é. Muito bem. O senhor acha que a reeleição tem que acabar? Sim. Tem que acabar a reeleição. O senhor acha que, o senhor concorda que a pessoa no Brasil seja obrigada a votar, voto obrigatório? A princípio, sim. O senhor é contra ou a favor da pena de morte? Contra. O senhor viu que as perguntas são instigantes, dá vontade, né? Mas é só sim ou não? Não, vamos lá. O senhor, nós temos quase 40 partidos políticos no país. Agora está vindo mais um aí, vira e mexe, surgem novos, tem até o Partido Novo. O senhor acha que é bom ter tanto partido político? Do jeito que está colocado, não. Não, né? Não é bom. Não. Eu perguntaria ao senhor também o senhor acha que, para terminar a nossa conversa, que foi muito produtiva, eu acho que já chegamos ao final. Não tem mais o que perguntar. O senhor esteja à vontade, o Felipe Manzon. Mansur. São descendentes de belgas ou franceses? Não, libaneses. Não diga, Sim. É primo. É um primo. Mansur? Sua família vem de onde? Do Líbano? De Jbel, no Líbano. Libanesa? É cidade de Biblos. O senhor sabe que o senhor está aqui na segunda maior comunidade árabe do Brasil, Tem não é? muitos amigos árabes aí. Muito bom. Comunidade. Seja à vontade para suas considerações finais, Felipe. Olha, para mim eu quero agradecer muito aqui a oportunidade de estar falando aqui, Lucas, com você, conhecer você pessoalmente, que é um ícone na nossa cidade. Obrigado. E quero dizer que estamos predispostos a fazer aquilo que não foi feito ainda na nossa cidade. Sei que vou enfrentar muitas trovoadas, muitas pedras, muitas críticas, mas estamos aqui para o que der e vier. Muito bem. Ficamos assim, então eu quero que você que nos assistiu, eu sempre digo, esse programa não é meu nem dele, do convidado, é de você que está sentado nos assistindo. Você é o mais importante para nós. Quero que vocês, família, tenham um bom final de semana e vamos ficando por aqui. Obrigado.